Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, no nosso aplicativo. Hoje, dia 4 de dezembro de 2019, uma quarta-feira. E o programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E você, está pensando em prestar aí um concurso público? Tem dúvida sobre concurso público? Por que será que a gente não consegue passar em concurso público, né? Qual o segredo? Qual o mistério? Tem uma dica para que eu consiga ir bem nas provas, nesses concursos? Ou tem que prestar vários anos para poder aí chegar num denominador do concurso público? Hoje nós vamos tirar as nossas dúvidas sobre como se preparar, né? Como a gente deve se preparar para um concurso público aqui no Falando de Vida. Falando de Vida. E o tema do dia. Se você é um concurseiro de primeira viagem e não sabe como começar a estudar para concurso público, fique tranquilo. Primeiro, saiba que você não está nessa sozinho. Essa é uma dificuldade muito comum relatada por várias pessoas que decidem começar a estudar para o concurso público, mas não sabem dar o primeiro passo. É fato que não existe uma fórmula mágica para passar em concurso público, muito menos uma regra que possa ser seguida por qualquer pessoa. Mas algumas dicas podem te ajudar a aproveitar ainda mais o tempo dedicado aos estudos para concursos públicos. Saiba que uma preparação a longo prazo é mais eficaz do que correr contra o tempo. A orientação é que você pesquise muito bem sobre o seu concurso, avalie editais de certames passados e resolva as provas do último concurso. Normalmente, os conteúdos cobrados entre um edital e o outro são muito parecidos, semelhantes ou equivalentes. Eu sempre digo, não espere pelo edital, porque quando ele for publicado, ele não vai esperar você estar 100% pronto para a prova. Como começar a estudar para o concurso público? Hoje, no Falando de Vida. É isso aí, para nos auxiliar nesse tema tão bacana, a gente convidou o nosso colega aqui, né? Ele que também atua no Panorama Esportivo, também atua no nosso Jornal da Mensagem, ele também é colaborador aqui da Rádio Mensagem, a lista é grande. Ele é professor, 15 anos de preparação de cursinho, e olha, ele é servidor público do Tribunal de Justiça do Trabalho aqui de Jacareí. Fábio Vieira, boa tarde, Fábio. Oi, Doni, boa tarde Buim, boa tarde a você que acompanha o Falando de Vida. É verdade, Doni, e vamos falar um pouco sobre a preparação para concursos públicos, né? Já estamos aí na expectativa, muita gente no mês de dezembro tem o hábito de fazer os seus planos já para o ano que vem, né? Fazer o seu propósito, os seus projetos para o ano novo, e para muita gente isso passa pelo estudo para concurso público, né? Tem muita gente interessado nisso e vamos falar um pouco dicas para você se preparar bem, para você organizar o seu plano de estudo e quem sabe aí fazer de 2020 o ano da sua aprovação. A gente que gosta muito do esporte, Fábio, a gente fala muito de planejamento, e planejamento não dá para ser na hora, tem que ser antes, né? Exatamente, e no mundo dos concursos, essa palavra planejamento, ela tem uma importância muito grande, né? Hoje, concurso público é um projeto a médio e longo prazo, né? Dificilmente nós vamos ter alguém passando num concurso público em 2, 3 meses. Isso pode até acontecer, mas será fora da curva. O ponto fora da curva. O ponto, eu já tive alunos que
estudaram apenas quando saiu o edital e foram aprovados com 30, 40 dias de estudo. Mas essa é a exceção, não é isso que normalmente costuma acontecer. Hoje, até devido à concorrência, devido à divulgação, né? Hoje os concursos são muito divulgados, então nós podemos dizer que hoje o concurso é projeto para médio ou para longo prazo. Ô Fábio, antes de nós entrarmos em vários assuntos ligados a concurso para 2020 e dicas também para se preparar, por exemplo, a sua expectativa desse ano, dos concursos que você já citou para a gente aqui no mesmo Falando de Vida, que iriam acontecer esse ano, esses concursos aconteceram? E a outra pergunta que eu tenho também como curiosidade, e muita gente tem, Fábio, a atração para ser um concurseiro ainda é estabilidade ou mudou alguma coisa? Bom, Doni, 2019, né, hoje já é dia 4 de dezembro, então nós já podemos até fazer aí um balanço do ano de 2019 com relação aos concursos públicos. 2019 foi um ano de poucos concursos, mas isso já era esperado, né? Em outras edições aqui do próprio Falando de Vida, nós comentávamos que o ano de transição, o ano de mudança de governo, e nós tivemos esse ano tanto a mudança no governo federal como no governo estadual. Exato. O ano de mudança de governo é sempre um ano difícil para concurso público, porque aquele que assume o poder, ele vai verificar como é que está o caixa, ele vai procurar colocar a casa em ordem, ele vai procurar estabelecer algumas prioridades para a sequência do seu governo. Então, a expectativa inicial era uma expectativa de poucos concursos, e isso de fato acabou se concretizando. Para 2020, a expectativa é que o mercado de concursos já melhore um pouco. Talvez nós ainda não vamos chegar no patamar de anos anteriores, quando tínhamos prova quase toda semana. Mas chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto, Doni. Nós tivemos uma época, né, há uns 4, 5 anos atrás, né, em que havia uma necessidade muito grande de contratação, e nós tivemos muitos concursos, tanto em nível federal, estadual, município, né? Depois isso foi diminuindo, e eu creio que a partir do ano que vem, isso deve ser aos poucos, deve ser retomado. Não vai ser algo instantâneo, mas eu acredito num 2020 melhor em termos de quantidade de provas do que foi 2019. Até tem um detalhe, né, Fábio? A questão do servidor público, como é concurso, eles entram muito no mesmo período, no mesmo horário, então se aposentam também nesse mesmo período. Né? Exatamente. E essa é uma situação que vem acontecendo muito, né? Nós estamos tendo muitas aposentadorias, até por conta da reforma da Previdência, né? Antes da aprovação da reforma, muita gente que já tinha condição de se aposentar correu para pedir a sua aposentadoria, e com isso muitas vagas estão surgindo. Claro que o próprio governo já sinalizou que existe a intenção de se reduzir o quadro de funcionários. Isso é algo que deve acontecer por uma questão de despesa, essa é uma tendência mundial, mas hoje já existem muitas vagas em aberto, né? Existem muitos órgãos hoje que necessitam de contratação. Você perguntou também, Doni, com relação ao atrativo para ser funcionário público. Isso né? mesmo, estabilidade, né? Sim, sim. E nós podemos dizer que, mesmo com algumas mudanças, né, tivemos aí recentemente mudanças na Previdência, na questão da aposentadoria, ser servidor público continua sendo uma escolha muito interessante. Continua sendo uma opção muito interessante. Primeiro, pela estabilidade. Existem até projetos de lei para se mudar a questão da estabilidade do servidor, mas isso é algo que, por enquanto, não dá para dizer... É um vespeiro mexer nisso aí, não é? Sim, sim, é algo muito complicado. O ano que vem é ano eleitoral, né, Doni? O que sempre dificulta a aprovação de qualquer projeto mais polêmico. Então, talvez ainda seja muito cedo, para se comentar, né? Se nós dissermos aqui alguma coisa, seria um mero palpite, sem muita fundamentação. Além da estabilidade, o servidor público tem uma série de benefícios que a lei lhe confere, com relação à jornada de trabalho, com relação a vantagens diárias, gratificações, adicionais, né? Então, numa economia que ainda está muito instável, né? A gente ainda vive um período de muita instabilidade, eu diria para você que ser servidor público proporciona uma segurança, uma tranquilidade
que é muito valiosa, né, que é muito interessante para qualquer pessoa. Então, eu posso dizer, né, até porque sou servidor há mais de 20 anos, né, que ainda é uma boa prestar concurso público, Doni. É uma boa opção, né? Claro que hoje as exigências aumentaram muito, mas é uma opção de vida muito interessante. Ô Fábio, por exemplo, a gente fala da estabilidade de quem passa num concurso, mas ainda tem aquele período probatório, aquele período de avaliação, porque a pessoa acha assim, olha, eu passei no concurso, agora tô feliz da vida, não vou ser mandado embora, não saio nunca. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Nós temos, em primeiro lugar, esse período que é conhecido como estágio probatório, né, que é um período que está previsto na Constituição Federal, no artigo 41 da Constituição. Você passou num concurso, você vai ficar 3 anos em estágio probatório. São 3 anos em que você vai ser avaliado pelos seus superiores vão atribuir notas, conceitos para o seu desempenho, relacionados à produtividade, assiduidade, capacidade de iniciativa, disciplina, são critérios utilizados para avaliação no período probatório. Passados esses 3 anos, o servidor foi bem avaliado, atingiu a média, ele se torna estável. Agora, nós não podemos confundir estabilidade com vitaliciedade. Tá. Ser estável não é ser vitalício. Por quê? O estável existem casos previstos na própria Constituição em que mesmo aquele que já é estável pode perder o cargo. Por exemplo, por processo administrativo disciplinar. Se o servidor comete uma falta grave, ele vai ser demitido. Por decisão judicial transitada em julgado. Um servidor, por exemplo, que cometeu um crime. Vamos dar um exemplo aí. Corrupção. O servidor que praticou a corrupção foi condenado judicialmente. Isso vai acarretar a perda do cargo. Certo? Temos também uma hipótese que está prevista na Constituição, avaliação insuficiente de desempenho. Só que isso hoje é pouco utilizado e o próprio governo federal, o próprio Congresso já manifestou aí a intenção de regulamentar melhor esse item para definir como seria feita essa avaliação do servidor estável. Então, como você colocou, mesmo aquele que é estável, existem situações previstas em lei em que ele pode perder o cargo. E nos últimos tempos, isso vem acontecendo aqui no Brasil, especialmente com relação a crimes cometidos pelo servidor. É que não é tão divulgado, né? Mas a gente sabe que tem alguns perdendo o posto de trabalho. Existem casos, né, de perda de cargo, e isso é algo que está previsto em lei, e de fato tem que ser assim, né, Doni? Porque o servidor não pode se esconder por trás da estabilidade, e isso não pode lhe dar guarida, para que ele cometa, por exemplo, atos ilegais. Correto, então aí a lei está perfeita. Fábio Vieira, o professor Fábio Vieira, ele que tem aí mais de 15 anos em aula de preparação em concurso, e também é servidor público do Tribunal de Justiça do Trabalho, e é professor. Para 2020, Fábio, tem já algum concurso já na ponta da agulha já? Pois é, Doni. Existem alguns órgãos públicos que não promovem concurso há muito tempo. Então sempre fica aquela expectativa. Eu dou aqui 2 exemplos. Um exemplo que está muito próximo da gente aqui, que é o Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, aqui em São José dos Campos. Há muitos anos o CTA não faz concurso para o seu quadro de pessoal. Sempre fica aquela expectativa. Por enquanto, ainda não há sinalização para um novo concurso. Ainda não há sinalização. Mesma coisa, Polícia Rodoviária Federal. Há um bom tempo nós não temos o concurso da PRF, né, que é a Polícia Rodoviária. Tá. Fica aquela expectativa. Agora nós temos algo já mais concreto. O governador João Dória já anunciou a abertura de quase 3.000 vagas para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Isso não é especulação, isso já foi oficialmente anunciado. Então existe aí a expectativa de que no ano que vem, muito provavelmente no primeiro semestre de 2020, tenhamos concurso para preenchimento de vagas na Polícia Civil, nos cargos de escrivão de polícia, investigador de polícia e delegado. No caso específico do delegado, há a exigência do curso superior em direito. Né? Para escrivão e para investigador, curso superior em qualquer área.
Então esse é um concurso que nós podemos dizer já está mais quente, né? Já está aí, já é algo mais concreto, algo que deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Outro órgão que há muito tempo não faz concurso é o INSS. Existe, né, o INSS vem sofrendo muito com aposentadorias no seu quadro de pessoal. Muita gente, havia muitos funcionários já antigos, com tempo suficiente para se aposentar. Ainda não houve uma divulgação oficial, mas é um concurso que uma hora vai ter que sair, porque existe uma necessidade muito grande, né? É algo que está diretamente ligado ao atendimento à população. Então a gente também tem essa expectativa de que esse concurso seja convocado para o ano que vem. Agora vamos dar algumas dicas, Fábio. Por exemplo, quem presta um concurso, por exemplo, vamos colocar em Taubaté. A vaga é para Taubaté. A pessoa passou lá em primeiro lugar ali com louvor. E tem uma vaga em Limeira, onde ele mora, ou a mãe mora em Limeira. Ou seja, aonde ele pode escolher ou ele não pode escolher? Como é que funciona essa questão da base, onde ele trabalha? Legal, isso é muito interessante, porque o candidato ele deve estar sempre muito atento ao edital do concurso. O edital é a lei interna do concurso. O edital ele já prevê qual critério será utilizado para a escolha de vagas. Normalmente, nesse tipo de situação que você está colocando, quando você faz a inscrição para o concurso, você faz a opção por um polo. Por um polo. Eu vou dar um exemplo do que acontece lá no local em que eu trabalho, no TRT. O TRT ele é dividido com relação a concurso em alguns polos. Então, quando você presta o concurso, você faz a opção, por exemplo, pelo polo São José dos Campos, que abrange São José, Jacareí e Caçapava. Então você vai concorrer às vagas que surgirem neste polo. Normalmente, boa parte dos concursos funcionam dessa forma. Por exemplo, concurso da Polícia Civil, concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concurso da Sabesp. Normalmente você faz a opção por um polo e aí você já sabe de antemão as cidades em que você poderá trabalhar. Então você já tem essa expectativa. Agora, existem concursos, principalmente concursos no âmbito federal, em que muitas vezes você faz a opção apenas pelo Estado. Certo. E aí você pode ser designado para trabalhar em qualquer cidade naquele Estado. Mas isso, obrigatoriamente, o edital já vai te dizer. Então, o candidato deve ficar muito atento ao edital, pois o edital vai indicar qual o critério com relação à localização. Outra dica aqui, Doni, já que você tocou nesse assunto da localização, do local de trabalho, muito cuidado. Às vezes eu vejo pessoas que estão estudando para concurso que dizem assim: eu vou prestar um concurso em que as vagas são em São Paulo, capital. Depois eu consigo vir aqui para Jacareí facilmente. Isso, depois eu mudo, né? Depois eu mudo. Não é bem assim, Doni, não é tão simples. Hoje, muitos editais, eles já colocam inclusive um tempo mínimo em que você não pode fazer esse pedido de transferência. Muitas vezes esse pedido ele só pode ser feito após 2 anos, após 3 anos. Você tem que disciplinar, senão já viu, né? Exatamente. E aí você muitas vezes faz o seu projeto de vida pensando que você vai conseguir rapidamente voltar para a sua cidade, e às vezes isso não é tão simples. Muitos órgãos públicos eles só permitem essa mudança por meio de permuta. Ou seja, se você achar alguém naquela cidade disposto a trocar, disposto a trocar com você. Então, por isso, o candidato deve ficar muito atento ao edital. E eu sempre costumo dizer o seguinte: se você não tem condições de trabalhar naquele local, por motivo de família, por motivo de horário, por motivo de saúde, se você não tem condições de ir trabalhar naquela cidade, não preste o concurso. Por quê? Porque depois você não vai conseguir vir para cá, e aí você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder energia, né, com relação ao estudo. Então isso é algo que tem que ser sempre muito bem estudado. Por exemplo, Fábio, se eu for chamado para uma vaga, eu posso recusar, posso não aceitar? Ou estarei numa lista de que, olha, o Doni não aceitou, passou, e agora ele só pode fazer concurso daqui a tanto tempo? Não, você pode recusar sim. Pode, e isso é muito comum no mundo dos concursos. Muito comum. Nós temos muitas vezes aqueles candidatos que são concurseiros, né, e que prestam
tudo quanto é concurso, né? Às vezes a pessoa presta concurso para tribunal, para polícia, para banco estatal, e aí muitas vezes, né, o candidato está bem preparado, já está estudando há um bom tempo, ele é aprovado em vários concursos. E aí ele acaba recusando. Não há nenhum problema nisso. Recusou, o que a administração pública faz? Você é chamado, você tem normalmente um prazo para manifestar se você aceita ou não. Se você disser que não aceita, ou se você simplesmente não responder, não se manifestar, a administração vai considerar a sua desistência e será chamado o próximo, né, da lista de aprovados. Sorte do próximo, né, do próximo da fila que será chamado. Essa situação é uma situação muito comum, né, isso é algo que acontece muito. Aliás, essa não deve ser nenhuma preocupação do candidato, né? Se você passar, fique tranquilo, aí você tem todo o direito depois de não querer assumir aquele cargo, não haverá nenhum problema, nenhuma punição com relação a essa atitude. Legal o professor Fábio falar sempre dessa questão aí de poder ser chamado, dentro da linha da margem que eu posso ser chamado. Vamos supor ali que tem ali 5 vagas, 500 pessoas participaram e, por exemplo, ali 100 pessoas conseguiram acima de 50, acertaram a metade. Somente quem acerta da metade para cima é que está dentro desse índice que pode ser chamado, Fábio? Pois é. E isso é uma coisa muito interessante, por quê? Muitas vezes o edital ele coloca uma quantidade de vagas. 3 vagas, 4 vagas, 10 vagas. E aí, Doni, você passou, por exemplo, eram 10 vagas, você passou em 11º lugar. Você pode lamentar, você pode dizer, puxa vida, eu passei em 11º, eu estou fora. Absolutamente, você não está fora. É muito comum a administração chamar além da quantidade de vagas. E aí entra, justamente isso que você colocou. Há um índice mínimo de acerto. Esse índice mínimo de acerto, ele varia um pouco de concurso para concurso. Na maioria das vezes é esse índice que você falou. Acima de 50%. Existem alguns certames que colocam um índice um pouquinho mais alto, acima de 60%, 65%. Mas se você foi aprovado no concurso, ainda que você não tenha sido aprovado dentro do número de vagas, você tem uma possibilidade de ser chamado. Por quê? Muitas vezes a administração pública ela coloca no edital que são, por exemplo, 5 vagas. Só que a lei prevê que o prazo de validade do concurso ele é de até 2 anos e ele pode ser prorrogado uma vez por igual período. Ou seja, nós podemos ter um concurso com prazo de validade de 4 anos. Né? 2 anos, prorrogáveis por mais 2. 4 anos é um período de tempo longo, em que muita coisa pode acontecer. Muita coisa acontece. Muita gente pode se aposentar, podem ser criados novos postos de trabalho, novos cargos, e aí a administração vai ter necessidade de nomear mais gente, de chamar mais candidatos. E ela não vai fazer um outro concurso, ela vai recorrer àquela lista de concurso. Então, eu já vi casos, Doni, em que pessoas que passaram muito atrás do número de vagas foram chamadas. Por isso, o candidato ele deve sempre ficar muito atento, né, via diário oficial, via sites do órgão público, para verificar isso. Porque às vezes você não passou dentro do número de vagas, mas dentro daquele prazo de validade você pode ser convocado. Hoje com o professor Fábio Vieira, dando dicas pra gente como se preparar para um concurso público. Nós vamos para um breve intervalo, né, Buinha? A gente volta já para sabermos mais informação, mais dicas, né? Como se preparar e também outras informações ligadas a concurso público. Como será 2020? Como será, né? Será que nós teremos mais concurso? Já a gente volta, até já. Mensagem no Advento. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe e encha de paz todos os corações. Feliz Natal! Coroado ele vem, adorado ele vem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com o Falando de Vida nesta quarta-feira. Hoje, dicas sobre concurso público para 2020, né? E logicamente 2020 está ali.
chegando, né? Nós estamos no mês de dezembro, hoje dia 4, o ano já está indo embora, mas nós temos que nos planejar também. O professor Fábio Vieira, que está conosco, disse que quando se pensa e fala em concurso público, é um planejamento de médio a longo prazo. Aí eu estava pensando, professor Fábio, justamente sobre essa questão, né? Como é um projeto de médio a longo prazo, quando eu consigo passar num concurso público, começo a trabalhar, é algo que eu tenho que estar muito certo da minha vida, porque não tem fundo de garantia, não tem alguns benefícios que tem na iniciativa privada, né? Exatamente, Doni. Você tocou aí num ponto interessante, porque quem é concursado, servidor que nós chamamos de servidor efetivo, que é o servidor que prestou concurso público, a sua relação de trabalho é uma relação estatutária. Então, a lei que rege o servidor público é o estatuto, não é a CLT. Isso vai trazer para o servidor algumas vantagens, como nós citamos aqui, a questão da estabilidade, mas vai trazer também algumas desvantagens. E você citou aí talvez uma das principais, que é a questão do fundo de garantia por tempo de serviço, que é um direito específico para quem trabalha sob o regime da CLT. E isso é algo que até se justifica, porque quem é servidor tem estabilidade. Se tem estabilidade, não há necessidade de um fundo de garantia, que é algo específico aí para quem é seletista. E aí, é muito importante fazer uma distinção, e às vezes as pessoas confundem, porque existem concursos públicos em que você presta o concurso, mas você vai trabalhar sob o regime da CLT. Ah, é? E aí você vai ter fundo de garantia. Nem todo concursado é estatutário. E é importante o ouvinte mensagem fazer essa distinção. Existem muitos concursos que são concursos para você trabalhar com carteira assinada, com fundo de garantia sob o regime da CLT. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sabesp, Petrobras. São alguns exemplos de pessoas que são concursadas, mas elas não são tecnicamente servidoras públicas. Elas são empregados públicos. O empregado público é aquele que prestou concurso, mas trabalha sob o regime da CLT. E ele não tem estabilidade, ao contrário do servidor público. Hoje existe uma tendência de muitas prefeituras realizarem concursos para que a pessoa vá trabalhar sob o regime da CLT. Eu cito o exemplo aqui da Urban, aqui em São José dos Campos, e hoje essa é uma tendência, especialmente nos municípios, concursos para contratação de empregados públicos. Então, o ouvinte deve ficar muito atento a isso. Lógico que essa é uma informação que também constará do edital. O edital, logo no início, ele já coloca regime de trabalho. Se vai ser o regime estatutário. Por exemplo, a gente falou agora aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Polícia Civil é regime estatutário. Então aí tem estabilidade. Por exemplo, Banco do Brasil, regime seletista. Então aí não tem estabilidade. Essa é uma distinção que sempre é importante fazer. Dentro dessa linha, professor Fábio, por exemplo, vamos pegar aí o Banco do Brasil e também Petrobras. O chefe, a direção tem uma flexibilidade maior de demitir ou não? Tem, Doni, tem sim. E essa é talvez a maior diferença do empregado público para o servidor público. Aquele que trabalha sob o regime da CLT, ele não tem a estabilidade. Lógico que, eu sempre costumo dizer, o bancário que trabalha num banco estatal, ele tem uma tranquilidade maior em termos de estabilidade do que um bancário que trabalha num banco privado, ok? Mas ele não tem estabilidade. Então, essas empresas públicas, Banco do Brasil, Correio, Petrobras, elas têm a possibilidade de demitir empregados, pois eles não são estatutários. Olha só. Professor Fábio, vamos falar um pouquinho então sobre estudar e se preparar para por exemplo, concurso da Polícia Civil que já está certo para 2020, no estado de São Paulo. O que eu estudo? Aonde eu encontro a informação de que vai cair? Como é que eu me preparo? Perfeito. A primeira dica é justamente essa. Programar, planejar o seu estudo. Então, o candidato deve fazer o quê?
Coloca lá na internet, vai lá no Google, né? O Google nos ajuda para tudo, né, Doni? Vai lá no Google, coloca lá, concurso Polícia Civil de São Paulo. E aí, o candidato vai lá no site da última organizadora do concurso, ou no site da própria Polícia Civil, e vai procurar obter o último edital, né? Isso é algo que facilmente você consegue. No último edital, você vai ver o que caiu, quais foram as matérias cobradas na última prova. Ah, então caiu língua portuguesa, caiu matemática, caiu informática, geografia, legislação. O candidato vai ver o que caiu e fará aí o seu plano de estudo. Por quê? De um edital para outro, de um concurso para outro, normalmente não muda muito aquilo que é cobrado. Eu diria que pelo menos 80%, e olha que 80% é um índice bem alto, pelo menos 80% do que caiu no último concurso vai cair nesse. Isso o candidato pode ter certeza. Sério mesmo? Então, se eu vou estudar, por exemplo, para a Receita Federal, pego lá o último edital, o que caiu no último concurso? Posso, com toda segurança, utilizar aquele edital como referência. O que vai mudar, Doni, é no máximo 20%. No máximo 20%, porque às vezes nem isso muda. Então, o candidato já sabendo as matérias, os pontos, os assuntos que serão cobrados, fica muito mais fácil organizar um plano de estudo. Então, primeiro passo, ver o que vai cair na prova. Segundo passo, organizar um plano de estudo. De que forma? Buscando materiais para estudo. E aí, hoje existe a possibilidade de se estudar por livro, por apostila. Na internet tem muita coisa interessante, né, sem nenhum custo para o candidato. Existe a possibilidade de você fazer um curso preparatório, enfim. Existem várias formas aí de você se preparar. Mas primeiro passo, pegar o último edital e verificar o que foi cobrado e, em cima disso, organizar o seu plano de estudo. Olha só, que informação bacana essa que você passou, viu, Fábio? Por exemplo, normalmente tem um prazo do lançamento do edital até o concurso, ou tem uns 3 meses, ou o edital saiu hoje, normalmente o concurso sai daqui a um mês? Normalmente em torno de 60 a 90 dias. Né? E hoje nós temos casos em que às vezes dá até um pouco mais do que 90 dias, mas isso não é tão comum. O normal, entre 60 e 90 dias, entre publicação do edital e realização das provas. O que, se nós formos ver, é um prazo muito curto. Né? É um prazo muito curto. Por isso, o candidato tem que se antecipar. Ele não pode começar a estudar quando sai o edital. Né? Isso é o que 90% faz. Só que esses 90% normalmente não passam. Quem passa está nos 10%. Aqueles 10% que começaram a estudar antes do edital sair. Não esperaram o edital sair. Pegaram as provas anteriores. Hoje, Doni, você consegue não só o último edital, mas até as últimas provas. Né? Hoje, facilmente, você consegue... eu quero saber qual foi a última prova do concurso do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Você consegue isso facilmente. Né? Hoje, na internet, a gente tem vários sites especializados. As próprias bancas examinadoras, né? As grandes bancas examinadoras, VUNESP, Fundação Carlos Chagas, ESAF, né, elas já disponibilizam muita informação com relação aos últimos editais. Então hoje, só não começa a estudar quem não quer. Né? Hoje o candidato tem todas as condições, né, da sua casa de já conseguir se organizar, de já conseguir fazer um plano de estudo para não esperar o edital sair. E esse é o grande segredo. Como nós estamos vivendo, nesse ano, um período de poucos concursos, muitas pessoas acabam se acomodando, desistindo, esquecendo. Né? Os concursos estão até um pouco esquecidos nos últimos meses. Né? Exatamente. E aí, quando as pessoas vão se lembrar? Quando sair o edital. Mas aí já está muito em cima da hora. Por isso, a dica de já se antecipar. Muito bem. Até como curiosidade, o professor Fábio Vieira tem mais de 15 anos aí de aula, né, em curso de preparação. E a minha curiosidade, mas o que se aplica então numa sala de aula? O que se dá numa sala de aula? Como é que se desenvolve uma sala de aula de preparação? Pois é. O curso preparatório para concurso, você tem normalmente muita matéria, muito conteúdo e pouco tempo. Então, o professor ele precisa ser criativo o suficiente
para conseguir passar para o aluno um grande volume de matéria, com pouco tempo e com técnicas para memorização, né? Então a gente procura utilizar aí no dia a dia de aula inúmeras técnicas para fazer o aluno lembrar, né? Decorar, por exemplo, no meu caso específico, eu sou professor de direito, de legislação. Tá. E a legislação você precisa entender, mas muitas vezes você precisa também memorizar, né? Decorar textos de lei, características, e para isso a gente utiliza algumas técnicas, né? A gente procura passar técnicas de memorização, muitos exercícios, né, para o aluno resolver, muitos testes para o aluno fazer, e até algumas dicas práticas. No meu caso, por exemplo, Doni, eu faço até algumas paródias, né, de músicas Opa! com textos de lei, para que o aluno possa gravar aquilo com um pouco mais de facilidade, né, para facilitar Mas um pouco. Você toca no violão tudo? Não, Dona, é a capela, é a capela. Né? Mas tudo, né, às vezes os alunos até acham divertido, acham engraçado, e o objetivo é isso mesmo, né, procurar. Isso é muito adotado também por professores de cursos pré-vestibular, né, os cursinhos que preparam aí para o Enem, né, para os vestibulares. Os professores também às vezes adotam as técnicas mais diferentes para conseguir fazer o aluno memorizar, pois esse é o grande objetivo. Olha, o Fábio já deu uma dica de olhar sempre o concurso anterior, pegar a prova anterior, para você observar o que caiu. Eu estava preocupado aqui pelo seguinte, por exemplo, hoje a gente está muito atento e preocupado com o que cai, com o que acontece no dia a dia. Eu sou uma pessoa atualizada, então isso eu estou tranquilo. Mas não necessariamente cai o que está rodando no dia a dia, né, Fábio? Sim, Doni. Aliás, você tocou num ponto aí. Essa matéria é uma das matérias que mais preocupa quem vai prestar concurso público. Você sabe que muitos concursos hoje exigem uma matéria chamada atualidades. E essa matéria, ela cobra aquilo que você fala no jornal, aquilo que nós vemos nos telejornais, né, aquilo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Claro que é muito importante para o candidato manter-se atualizado, mas manter-se atualizado de uma forma muito geral. Por exemplo, é muito comum em concurso público questões envolvendo a realidade de outros países. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? O que está acontecendo... Como que é o nome daquele bloco econômico lá, o BRICS, por exemplo, né? O que significa? Quais países que fazem parte? Qual que é a realidade hoje na China? Qual que é a realidade hoje aqui na América do Sul? Esse tipo de questão é muito comum em concurso público, nas provas de atualidades, né? Questões envolvendo realidade de outros países. Por isso a importância da informação e da informação de qualidade, né, Doni? Porque hoje nós temos muita informação aí, mas é preciso também selecionar um pouco as fontes de informação. E já que você tocou nesse assunto, até se você me permite, eu queria aqui fazer um alerta com relação às fake news relacionadas a concurso público. Olha só. Por quê? Hoje é muito comum você estar lá na sua linha do tempo, no Facebook, aí você está lá passando o seu dedo na linha do tempo, no celular, e você vê lá, grande concurso na Justiça, na Polícia, na Receita Federal. Muito cuidado com isso, né? Nos últimos tempos nós estamos tendo muitos casos de notícias falsas, né? Pessoas com má intenção que colocam lá informações mentirosas, né? Então procure sempre verificar no site do próprio órgão público que está promovendo. Eu vi na internet que vai ter um concurso no INSS. Entra no site do INSS, né? Ou procure verificar com outras fontes de informação mais confiáveis, porque hoje, especialmente nas mídias sociais, vem saindo muita informação falsa com relação ao concurso, e às vezes a pessoa já se empolga e já compartilha, né, aquela notícia. Esses dias mesmo alguém me ligou perguntando sobre um concurso que não iria acontecer. Então o candidato deve ficar muito atento, porque até no mundo dos concursos já chegaram aí as fake news. E tem aquele detalhe, Fábio, foi o meu amigo que me passou, então eu nem chequei. Porque sim, eu nem chequei, eu já acredito e já compartilho, e muitas vezes já vou até me preparar
preparar para aquele suposto concurso. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Então só dá uma repassada então, Fábio, o que você tem para o ano que vem? Pois é, Doni. Para o ano que vem, como nós já colocamos aqui, é Polícia Civil do Estado de São Paulo. Esse é um concurso que deve sair. São quase 3.000 vagas já autorizadas pelo governo do Estado de São Paulo para escrivão, investigador e delegado de polícia. Também, Doni, temos a expectativa, mas por enquanto ainda não há uma confirmação, para concursos na Receita Federal, né, para concursos na Polícia Rodoviária Federal, mas isso por enquanto ainda não está confirmado. Então a gente sempre, né, procura deixar isso muito claro para o ouvinte, né? Não é ainda uma informação oficial, por enquanto existe essa expectativa pelo tempo em que não há concurso nesses órgãos. E temos um concurso aberto, Câmara Municipal de Suzano, esse é oficial, o edital já foi publicado, vagas desde ensino fundamental até nível superior. Tem vaga para copeira, motorista, telefonista. Que não é comum nesse período, né, Fábio? Não é comum, né? E as inscrições começam semana que vem, dia 13 de dezembro, no site da VUNESP, né? O candidato coloca lá na internet, Fundação VUNESP. É uma banca de concursos bem tradicional, e aí lá você já tem o edital, todas as informações para se inscrever nesse concurso aí para a Câmara Municipal de Suzano. Olha, Câmara Municipal de Suzano, aqui pertinho, no Alto Tietê. Tá pertinho do Doni. Tem uma avenida ali, Avenida das Orquídeas, tá rapidinho. Fábio, mais alguma informação que você gostaria de passar? Alguma dica aí, Fábio? Pois é, Doni, gostaria, para finalizar, também de colocar para o candidato a importância da disciplina na sua rotina de preparação, né? Eu sei que o final do ano é uma época em que muita gente faz lá uma série de propósitos, uma série de resoluções. Exato, né? Para o ano novo. Eu vou fazer exercício físico. Eu vou procurar rezar mais, né? Eu vou procurar me dedicar mais ao próximo. E tudo isso é muito bom, né, Doni? É muito positivo. A gente sempre está em busca dessa melhoria contínua. Exato. Esses dias eu até ouvi aqui o programa, uma coaching, né? Coaching, né? Isso. E ela falava um pouquinho sobre isso, nessa questão da busca, do aperfeiçoamento contínuo. Isso é algo muito legal, muito positivo. Isso vale também para o estudo para concurso, né? Se você quer passar no concurso público, faça esse projeto e procure se disciplinar, né? Reservar um tempo, ainda que você ache que seja pouco tempo. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho só 1 hora por dia para estudar. Nossa, que maravilha. 1 hora é muito pouco. Não é pouco. 1 hora de estudo bem aproveitado, se você perseverar, isso pode dar muito resultado. Então a gente deixa isso até como uma mensagem já aí de final de ano para o ouvinte do Falando de Vida, né? Organize o seu plano de estudo, tenha disciplina e tenha fé em Deus, né? Ele sabe bem as nossas necessidades e certamente vai preparar aí o que há de melhor para cada um dos nossos ouvintes. Maravilha! Então, que bacana, Fábio Vieira dando dicas importantes para a gente aqui. Tá. Estão pedindo aqui o site aqui, é da VUNESP, né, Fábio? VUNESP, www.vunesp.com.br. Entrou lá, VUNESP. O candidato já vai ter aí as informações da Câmara Municipal de Suzano. Inscrições começam dia 13 de dezembro, ou seja, na semana que vem. Isso, bacana então. VUNESP.com.br, Câmara Municipal de Suzano. Isso mesmo. Abraço, Fábio. Muito obrigado, viu, Fábio? Um abraço, Doni. Sempre uma grande alegria estar aqui no Falando de Vida. Um abraço aos nossos queridos ouvintes. Nós que agradecemos o professor Fábio Vieira, também nosso colaborador aqui da Rádio Mensagem, ele que é servidor público do TRT, Tribunal Regional do Trabalho aqui de Jacareí, participando conosco. Professor também há mais de 15 anos em preparação de concurso público. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. A partir de agora, a evangelização e a comunicação. Amanhã, às 7h30 da manhã, estaremos de volta com o Jornal da Mensagem às 7h30 da manhã. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.